Amém, irmãos. Boa noite com o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Deus continue nos abençoando. Quantos estão felizes? Levante suas mãos, agradecendo a Deus por a felicidade que Ele tem nos concedido. A graça, a misericórdia de ter vos livrado de tantas epidemias malignas, né? Ter protegidos e guardados até aqui. Tem nos mantido e nos sustentado com esse trigo fino, esse alimento puro. Amém? E nos mantido nossos corpos espirituais imunizados para poder resistir às astutas e às ciladas malignas. Muito bom. Aqueles que nos assistem através da internet também, uma boa noite com Jesus. Deus os abençoe. Nós vamos se pôr de pés, por favor, irmãos. Nós vamos ler nas Escrituras, que fica no livro de Joel. Joel, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 1 até o verso 4. Joel, capítulo 1. Nós vamos manter na ordem, né? É a coisa mais bonita que pode existir. É um povo em ordem, com Deus. É a ordem do culto. Está escrito: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Pituel. Ouve isto, vós, anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso nos vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isso uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto o comeu a lobusta, e o que ficou da lobusta o comeu o pulgão. Deus abençoe a sua palavra. Senhor Deus, nós queremos que o Senhor nos dê nesta noite, mais uma vez, o conteúdo desta Escritura. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude com ela, Senhor, para podermos assim, ó Pai Santo, sermos bem alimentados. No nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos. Amém, Jesus, amém. Podeis se assentar, irmãos, por favor. Hoje nós tivemos batismos, né? Hoje nós tivemos batismo, 3 batismos. E foi o irmão Rômulo, o irmão Francisco Danta e o irmão Renato Rodrigues. Por favor, vocês 3, faz favor, vem até aqui na frente, por favor. Vocês 3. Fiquei bem aí, virado para a igreja, tá, irmãos? Virado para a igreja. Aí. Nós tivemos esses 3 irmãos que foram batizados hoje, no nome do Senhor Jesus Cristo. Com isso, eles estão dizendo que está na mesma fé, no mesmo Espírito, o mesmo Senhor, crendo no mesmo Senhor, bebendo do mesmo cálice,
comendo o mesmo pão e lavando os pés dos santos. Eles sejam bem-vindos ao nosso meio, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos. Poderia sentar, por favor. Esses irmãos, eu fico muito orgulhoso por eles. Eles são pessoas simples e humildes, e que às vezes dá muito o que falar a muitos que não conhecem o Espírito. Mas eles são humildes, são simples. Eles foram gerados com muita dor, com muitos sofrimentos. Eu peço que Deus o proteja, Deus o guarda, Deus o ajude, como também a todos nós. E devemos amar uns aos outros, como o Senhor nos amou e nos ensinou a amar. Deus os abençoe. Muito bem. Agora, eu quero tomar uma pequena palavra dessas escrituras que nós lemos. Eu conheço essas escrituras na alma, no espírito, e conheço na mente. E sei muito bem o que isto faz, o efeito dela, né? Ela é uma escritura que ela está se cumprindo nos nossos dias, como já se cumpriu nos dias passados. E hoje ela está se cumprindo em nossos dias. Nós podemos ver aqui uma mistura de religião com política. É uma mistura de religião com política. Coisa boa é a política, uma política limpa e pura. E coisa boa é uma religião perfeita e limpa e pura. Mas quando essas coisas se juntam, as duas, e misturam, isso traz muitos problemas. Isso traz muitas dificuldades. Isso traz muitas tribulações. Isso traz muitas aflições. Isso traz angústia, traz perseguição, porque elas duas não podem se misturar. Elas têm que manter-se separadas, porque a palavra de Deus não se mistura com as palavras do mundo. E o mundo não pode misturar com as palavras de Deus. Quando mistura, isso traz morte. Isso traz morte. Por isso que Deus quer que nós mantenhamos separados. Não é isso mesmo? Separados. Ele quer que mantenha a política lá e a palavra cá. Separados. Mas não ficou assim. As coisas entrou de uma forma sorrateira, que agora
está trazendo um grande prejuízo. Quando mistura a política com a religião, isso forma ou cria um híbrido, um monstro. Um monstro. Isso gera um monstro. Morte. Isto aconteceu lá no passado e continua acontecendo. Nós vamos observar que isso trouxe uma tribulação para os verdadeiros santos. Quando os incrédulos, os manufaturados, tentaram misturar os verdadeiros com isso, trouxe morte. Morte física e morte espiritual. Morte física para os cristãos e morte espiritual para os manufaturados, para os incrédulos. No ano 325, no concílio de Nicéia, houve morte espiritual e morte física. Porque os manufaturados tentou perverter os verdadeiros. E quando eles se perverteram, eles morreram espiritualmente. E quando tentaram perverter os verdadeiros e não conseguiram, eles mataram os verdadeiros. Eles mataram os verdadeiros. Porque não se ajuntou com eles. Deus quer que você mantenha longe disto. Correto. A coisa é muito parecida. E é completamente muito bonito e linda e educada. Que aparentemente engana até mesmo aqueles que, que aparentemente parece, e vai enganar até os eleitos. Por ver a maneira que esse chefe da política trabalha para tentar perverter a palavra que é o verdadeiro cristão. Você sabe que todo verdadeiro cristão é a palavra falada de Deus? Todo verdadeiro filho de Deus, ele é a semente de Deus. Ele é a semente, palavra falada de Deus. Deus não tem sociedade com política. Ele sabe que o maior político é Satanás, é Lúcifer. Você sabe que a política não começou na terra, não, ela começou foi no céu. Foi no céu que começou a política. E Deus mandou de cima para baixo, porque Ele não gosta de política. Isso traz uma grande ira de Deus sobre um político que tenta misturar Deus e política. Quer ser meu amigo? Não vem trazer política para mim. Eu detesto. Eu tenho a maior indignação de política.
E quando isso mistura, isso tenta destruir a verdadeira vinha de Deus. Política corrompida, podre, nojenta. Na verdade, não é a política que vai fazer a desgraça toda, mas é a religião misturando com a política. É que forma essa desgraça toda. Porque se a política ficar sozinha lá, ela não faz nada. Mas se misturar com a religião, produz um híbrido. Que é o que nós temos hoje nos nossos dias. Se você ler o livro de Daniel, capítulo 11, o verso 29 até o 36, ele disse bem assim, ó: no tempo determinado, tornará a vir contra o sul, mas não será na última vez como foi na primeira. A primeira foi rudimentar, foi grosseira. Mas dessa vez ela vem totalmente, completamente ungida, bem inspirada. Ela vem como um gatuno. Vejam bem. Porque virão contra eles navios de quintim, que lhe causarão tristezas, e voltará e se indignará contra o santo concerto, e fará como lhe apraz. E ainda voltará e atenderá aos que atenderá aos que tiverem desamparado o santo concerto. Veja, irmãos, você sabe que o santo concerto é Deus, é Jesus Cristo, é o pacto, é Ele. E sairão a Ele braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício. E o que eles vão implantar no lugar? Uma abominação azuladora. Quem é o contínuo sacrifício? É a palavra, é Cristo. Quem é que faz isso? É a religião misturada com a política. Não é a política, é a religião misturada com a política. Vejam. Estabelecendo abominação desoladora. Porque na verdade o sacrifício contínuo é Cristo, é a palavra, Ele é o templo. Ele é a casa de Deus, Ele é o lugar santo, Ele é o santuário. O que eles fizeram? Construíram a mesquita Guiomá, no lugar santo, sagrado. Vejam. E aos violadores do concerto ele, com lisonjas, tapinha nas costas, dizendo que gosta de você e que te ama. Eles é mentiroso, são bandidos. Tenha cuidado, fique longe deles.
Quando você fica exatamente com a palavra, você não se mistura com essas coisas. Mas quando você começa a sair da palavra, você começa a misturar com essas coisas. Começa a parecer bonito para você, aprazível, admiração. Porque eles começam a prometer para você coisas. E diz que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Deixa eles fazer para lá. O nosso trabalho não é aqui, o nosso trabalho é em cima. A nossa obra não é aqui, a nossa obra é em cima. Nós não olhamos aqui, nós olhamos para cima. A nossa atenção está virada direto para a eternidade. Nós estamos aqui de passagem. Estamos indo embora. Não é isso? Não queremos mistura com eles. Vejam bem. Perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Aleluia. Amém. Você crê assim, irmão? Fará proezas. E os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo e pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. E caindo eles serão ajuntados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado. E alguns dos sábios cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. E esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses. Você pode ver que ele é poderoso. Ele é poderoso. Falará coisas incríveis e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Eu digo a você, irmã e irmão, fique longe destas coisas. O mais longe que você puder ficar disto, mantenha-o. Se agarra na palavra, se assegure nela, alimente com ela. Põe ela em prática na sua vida. Senão você vai cair no laço. Você sabe que a aranha, quando ela quer pegar a sua presa, você sabe o que ela faz? Sabe o que a aranha faz? A aranha vai lá e tece uma casa de linha. Uma casa de linha. E corre, fica de longe, só observando. Fica lá. Aí a presa olha, não vê ninguém.
E ela vem, como pensa que não, o mosquito, a vespa, vem voando e se enlinha na teia de aranha. Cada vez que ela se linha, que ela se bate mais ela se enrola. E a aranha nem sequer fica preocupada, ela só fica olhando. Fica só olhando. E depois que ela se enrola, e se enrola, e se enrola, e que amarrou mesmo, aí a aranha vem e passa por cima, e faz tudo por ela, passa por cima, e vai depois e fica um anestrese nela. Bom, mete um anestrese, ela morre. Aí a aranha vai alimentar dela, vai alimentar os seus filhotes. Vejam, é desse jeitinho que esse gatuno vem, com lisonja, faz toda aquela armadilha para te apanhar. Parece bonito, parece real, parece verdadeiro, mas é mentira. Fogem disto. Se afasta disto. Você não foi feito para essas coisas, irmão. Você não foi feito para essas coisas, irmão. Você foi feito para Deus. Aleluia! Que coisa boa é servir a Deus. Não essas coisas pervertidas. A mensagem Restauração da Árvore Noiva, parágrafo 310 ao 315. Olha como ele fala. Olha como ele fala. Nunca tema o comunismo. Comunismo é um movimento irreligioso. Não é religião, comunismo. Mas você ouve alguns desses pregadores de pé no púlpito condenando o comunismo. Comunismo, eu não creio nisso também. Eu não creio nisso também. Mas, você não dizendo à igreja: todos nós seremos engolidos, todo mundo se tornará comunista. Isto é exatamente contrário à palavra de Deus. Não há nenhum lugar na Bíblia que diz que isso será desta maneira. Comunista está lá, eles estão separados, irmão. Eles nem gostam de religião. Você sabe que a Igreja Católica foi expulsa do comunismo, lá dos comunistas, porque estava usufruindo deles, e deixando eles na pior. E eles tomaram uma versão de religião que não quer nem ver a cara dela. Essa religião pervertida. Mas ouça isso, mas a Bíblia diz que o romanismo, a Igreja Católica engolirá o mundo. Tome Daniel e veja, é o que nós lemos. A cabeça de ouro, o rei Nabucodonosor, o rei babilônico, medos, persas, e sucedeu, e o império grego sucedeu aquilo. Roma foi até o fim, que é os dedões de barro, os 10 dedos que correm, de barro misturado com o quê? Com ferro. Ferro é política, barro é religião. Barro é religião, barro fala de quê? Da massa humana, da igreja. Ferro fala de quê? De império, de política. Onde houve essa mistura do império político babilônico, cabeça de ouro, com a religião? Foi lá no conselho. Isso vem rolando até hoje.
Os dois misturados. Cuidado, você fica longe dessas coisas. Fica longe, tem pavor disso, tem nojo disto. Isso tem que causar, provocar vômito em você. Está passando na internet, eu não sei quem está ouvindo isso, mas é a realidade. Então vejam bem, aqueles 10 dedos correm em cada reino sob a terra. Os 10 dedos, os 10 dedão do pés, misturado com o quê? Com ferro. Agora não mistura ferro com barro, você já viu? Ferro com barro não mistura, não se unem. Tem alguma coisa nisso daí que um quer engolir o outro. Há uma cortina de ferro, e há uma cortina de bambu, e há uma cortina de púrpura. Parece que eu estou falando mistério para você hoje, né? Irmão, não tema nenhum dos restantes delas, mas observa a cortina de púrpura. Ela está colocada bem aqui no trono hoje, desse país. Quem é o país, como o Branco está falando? É o país dos Estados Unidos, irmãos. É o país dos Estados Unidos. Essa imagem erigida, besta, que está em Apocalipse 13, a partir do versículo 11. A segunda besta, que saiu com 2 chifres, como de cordeiro, mas falava como dragão, e tinha o poder da primeira besta. Ela veio com 2 chifres, que significa como cordeiro, liberdade de religião, religiosa, para enganar os seus súditos, para enganar as pessoas. Nós somos crentes, nós somos religiosos. Você pode entrar na política também. Podemos ter um pastor deputado, podemos ter um pastor presidente da república, podemos ter um pastor vereador, podemos ter um irmão vereador, podemos ter isso, podemos ter aquilo. Vamos dar os braços, vamos unir, vamos nos ajuntar, vamos se tornar um. Vá-te, Satanás. Você tem que se tornar um, é com Cristo, irmão. É com a palavra, é com Deus. Não com a política dentro da sua casa, no seu lar. Deus tem homens santos, embaixadores dele, representantes dele, que são homens que estão representando a cidade dos céus, a Nova Jerusalém, que tem uma mensagem precursora da segunda vinda para os fiéis, para lhes afastar dessas coisas. O diabo também tem embaixadores, tem representantes, tem anjos, para enganar as pessoas, para envolver nessas imundícies. Quem é que você quer dentro de casa? Esses demônios? Ou é um santo de Deus? Vocês me desculpam, eu não fui formado num convento, e nem tampouco dentro de um concílio, e nem não mesmo tampouco dentro de um laboratório religioso chamado seminário de teologia. A minha formação foi no ventre da palavra. Por isso eu sou meio cru e meio duro. Aí está
3, 2 chifres. Fala como o dragão e exerce o poder do dragão. Está lá como religião, igrejas, misturado com a política. A primeira besta está de braços cruzados, não faz nada, mas deu a imagem para fazer. Deu espírito à imagem, deu fôlego para a imagem, para que a imagem fizesse no lugar dela e trouxesse todos para ela. A aranha está lá parada, mas a telha dela está trabalhando e enrolando tudo quanto é inseto e parasita. Irmãos, a coisa é fina. Então recordem exatamente como fez Acabe e Jezabel atrás dele, que a Bíblia chama a igreja católica de Jezabel prostituta, e Acabe não era um sujeito ruim. Eu não digo que o senhor Kennedy não é um homem bom. Eu não sei nada sobre ele. Ele é um homem, isso é tudo o que eu sei. Ele é o presidente, eu creio que ele dará um bom presidente. Não é ele, é aquele sistema atrás dele, religioso. A mulher, a igreja, a religião pervertida. Espera até que ele se esquente o gabinete e tudo que ela puder. Então observa o que acontece, observa o que isto fez em outras nações, veja o que sempre tem feito. Por isso que nós não somos religiosos. Nós não somos. Jesus não é religioso. Ele é a palavra. É Cristo. Ele é o Deus verdadeiro, o Todo-Poderoso. É isso a verdade? Nós devemos manter longe dessas coisas, porque é o que Deus nos ensinou, irmãos. Mantenha aquilo firme, o propósito que Ele te chamou no princípio, faz ele prevalecer. Não volte atrás, não, porque senão cumpre em você o verdadeiro provérbio: a porca lavada voltando para a poça de lama, e o cachorro para o seu próprio vômito. Se Deus te tirou de lá, Ele quer que você seja separado. Mantenha esses demônios longe. São Tiago capítulo 4, ele fala bem assim, a partir do primeiro verso: de onde vem a guerra e pelejas entre vós? Porventura não vem disto? A saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. Você sabe que quando ele disse isso, ele não estava falando do homem interior, ele estava falando do homem exterior. Ele diz: dos vossos membros guerreiam. Porque o homem interior, quando você é um filho de Deus e é nascido do Espírito Santo, esse homem interior, ele é um com seus membros, é uma unidade, ele sofre um batismo. Você sabe que esse homem exterior, ele não tem nada de batismo do Espírito Santo, e ele é constituído de seus membros. Ele tem um membro chamado visão, tato, paladar, olfato, audição, e etc, etc, etc. E esses membros carnais. Eles amam o mundo, eles amam as coisas do mundo, e eles guerreiam. Guerreie em você mesmo, tentando fazer você fazer aquilo que Deus diz para não fazer. Vai você obedecer Ele para você ver o que vai acontecer com você? Ele quer os prazeres do mundo.
Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. A inveja é a pior coisa que existe. É a inveja. É horrível. A inveja suicida. A inveja da depressão. A inveja dá estresse. A inveja mata. A inveja cria porfia. A inveja cria contenda. A inveja cria malícia. Isso são os frutos da carne, do diabo. A inveja faz um homem e uma mulher ser dissolutos. Você sabe o que é dissoluto, não sabe? É uma pessoa que fala mal da outra. Homens dissolutos, mulheres dissolutas. Tudo a inveja faz isso. Que vergonha. Não é mesmo? Sois invejosos, cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreeis, e nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebeis. Deus não aceita, Deus não dá mesmo esse pedido. Porque pedes mal para gastardes em vossos deleites. Eu não creio que nós temos esse tipo de pessoas aqui assim. Eu não creio. Eu quero crer que eu estou falando para eleitos. Aqui. Um povo limpo e puro e salvo. Um povo que produz os frutos do Espírito, que é exatamente amor fraternal, gozo, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, fé, bondade, temperança. Um povo unidos pelo batismo do Espírito Santo, companheiros, amigos de Deus. Correto. Mas vejam, eu sou obrigado a continuar. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo, a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Vai se associar com político, vai se associar com política, vai se associar com esses espíritos baixos, nojento. Você está procurando ser inimigo de Deus, não é mesmo? Quantos creem assim? Levante a mão. Todos vocês creem. Amém. Estamos no mesmo barco, não estamos? Somos somos farinha do mesmo saco. Aleluia. Então vejam bem. Ouça isso. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuideis vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que está em vós, que habita em vós, tem ciúmes. Aleluia. Tem ciúmes. Ele não quer que você se mistura com essas coisas imundas e nojentas. Fique fora disto. Mantenha-se longe disto. Isso traz uma desgraça. Foi o que trouxe sobre aquele povo lá atrás do princípio e está trazendo hoje, hein? Você sabe que Israel pagou um preço tremendo por causa dessas coisas. Se misturar a religião com a política. Os fariseus e os saduceus se misturou com os herodianos. A política, o que isso gerou? A morte de Cristo.
a morte de Jesus. Ele se reuniu com Herodes, se reuniu com Pilatos, e se reuniu com mais e mais e mais. Isso trouxe uma perseguição sobre o santo. O santo, o príncipe da vida. Por isso que você vê, quando você vê uma pessoa falar mal de um verdadeiro cristão, falar mal de um filho de Deus, ele está misturado com alguma outra coisa. Ele está misturado com alguma outra coisa. A mensagem, a festa das trombetas, parágrafo 155 até o 158, ele diz bem assim: ouça, amigos, temos que fazer inventário toda hora. Toda hora. Não, nós não sabemos onde estamos firmados. Bem perto. Agora ele foi solto. Ele quem? Satanás. Ele foi solto. Se você vê sobre o sexto selo, esses 200 mil demônios espirituais. É a Bíblia que fala isso. Começaram em Roma, Alemanha, Hitler. Você viu aí os embaixadores de Satanás? Os representantes dele. E observe na Bíblia onde eles receberam, nunca eles receberam o poder como reis, mas não eram reis coroados. Um ditador não é um rei coroado, apenas recebeu poder como um rei. O Espírito de Deus está movendo através de mim agora. Você sabe? Aleluia. Ouça isso, observe: 200 mil demônios soltos sobre aqueles judeus. Foi o que eles escolheram, por rejeitar, por ter inveja. Você sabe que a crucificação de Jesus Cristo, o que causou ela foi a inveja dos fariseus, dos saduceus. Eles tinham inveja de Jesus. Jesus é a palavra. Você é a palavra. Quando ele vier tentar te envolver e você se afasta dele, quando ele não consegue te puxar, ele vai te empurrar na fogueira. Tenha cuidado. Ele não te ama não, ele não gosta de você não, ele quer te matar. Não seja tolo, seja sábio. Se afasta disto. Diga para ele: para trás de mim, Satanás. Se há uma coisa que eu tenho nojo, tenho uma indignação, é desses demônios que estão mesclados debaixo de uma capa chamada humana. Eu tenho nojo disto. Deus tem nojo destas coisas. O Espírito de Deus está movendo. 200 mil demônios soltos sobre aqueles judeus. Quando eles o queimavam, os crucificavam, colocavam bolhas em suas veias, eles o matavam, até não terem mais gás com que matá-los. E eles atiravam neles, até não ter mais balas para atirar. E eles fizeram tudo o que puderam fazer. Eles queimavam seus corpos e tudo mais, os penduravam nas cercas. Irmãos, seus filhos e todos, eles não amam, eles odeiam. Vejam, irmãos, pessoas inocentes, porque eles eram judeus,
eles foram feitos daquele modo. Porém Deus disse que Ele deu a cada um deles um manto, inocente como eles eram, mas a sua graça os cegou para que pudéssemos ver isto, para não cairmos, como disse Paulo na sua segunda carta aos Coríntios. Ele disse isso, para que nós não provoqueis a Deus pelas suas incredulidades, para que não caieis como eles. Se afastam disto. Você viu aí? Parágrafo 162, 163. E observe, nós encontramos agora que aquele poder natural sobre o natural para uma nação natural, Israel, estava solto ali. Era no natural aquilo. O que eu li lá em Daniel, que a última vez agora, que a determinada não é como a primeira, não. É diferente. É a mesma coisa. E o que isto fez? Saiu e fez guerra, e com isso assassinou e perseguiu. E agora no estado eclesiástico, diz, isso aqui é religioso agora. É religioso. Eu espero que Deus abra os seus olhos para isto agora, porque eu sei que não estou falando só para esta igreja aqui. Ele sabe que isso ia percorrer o mundo, a noiva. Não é só a igreja de Jeffersonville, não. A noiva é universal. Não é a igreja universal, não, viu? Dedinho Macedo. É a noiva de Cristo, universal. Vai em todo lugar. Esta fita vai ao redor do mundo. E eu não quero ferir os sentimentos de ninguém, mas somente dizer a verdade. E agora o estado eclesiástico foi aberto do reavivamento natural da velha Roma pagã, e saiu para aqueles judeus que sempre têm sido o seu inimigo, o leão com dentes e tudo mais, que tem sido seus inimigos, que provocou e dividiu o povo. Roma sempre foi a inimiga de Deus. Se ela é inimiga de Deus, é inimiga dos seus filhos também. Se é inimiga do esposo, é inimiga da noiva, da esposa. Não é isso mesmo? Isto foi solto no mesmo espírito através dos ditadores do mundo, porque o sistema religioso ainda segurava. E agora este fluxo, o que isso tem feito? Perdoe. Agora está frouxo. O que isso tem feito? Na astúcia, como ele disse, viria com lisonjas. Chegar na sua casa, mas você é isso, você é aquilo, você sabe, né? Você é o dos nossos. Você é dos nossos, tapinha nas costas. Olha, eu não vou dizer isso aqui para usar de sacrilégio, mas eu vou dizer um caso que é real e tem fruto. Eu conheci um caso acontecido, não é uma história, é um caso acontecido de um determinado homem, que os políticos chegou na casa dele. Ai fulano, e um abraçava e dava tapinha nas costas dele, e ele, Aí ele, o que foi? Rapaz, eu estou sentindo falta de uma coisa. Ele disse, o que é? É uma pele de cordeiro, de ovelha, para colocar nas minhas costas com bastante de lã. Agora, ele diz, por quê? Porque olha, o que esses políticos falsos dá tapa nas minhas costas, mais dói. E eu colocar aqui uma pele de lã de cordeiro, vai amortecer.
Hoje eu vou colocar nas minhas costas. Ele disse: amanhã eu vou colocar na minha traseira, porque ele vai me dar um chute. É desse jeitinho. Vai você se unir com essas pessoas, você vai chorar amargamente. Afastam-se delas. Vai dar cabrito assado para eles, boi assado, churrasco, festa, receber dentro de casa e fazer isso, fazer aquilo. Ah, coitado, pobre. Meu Deus, tenha misericórdia. Abraão deu churrasco, sim. Abraão deu churrasco, mas deu para Elohim. Aleluia, deu para Deus, deu para o Senhor. Ei, ele veio e abraçou o Elohim. Oh, meu Senhor, não passe de mim, mas entre na minha tenda. Puxou um banquinho, senta aqui, meu Senhor. E logo já ordenou: Sara, faz aí, Sara, um bolo de farinha de milho. Bate aí, Sara, o leite, tira a manteiga da vaca, do leite, e assa e traz um bolo para o nosso Senhor comer. Diga ao servo para matar um vitelo aí gordo, e faz um churrasco para o nosso Senhor comer. Aleluia. Aí Deus quer isso, separado dessas bagunças, dessa baderna. Deus te visita, Elohim vai na sua casa, Elohim te abençoa, porque você é uma verdadeira semente de Abraão. Este é o verdadeiro semente de Abraão. Mas esses que ficam abraçando esses demagogos, hipócritas, cuidado com eles. Eles vêm a você, viria com lisonjas. E o que tem feito ele? Ele está trazendo os protestantes ao Concílio Ecumênico Mundial de igrejas. Os protestantes, os crentes protestantes é que protesta contra o pecado. Esses que se unem com ele, entre aspas, só tem nome de protestante. Trazendo ao Concílio Ecumênico de Igreja o espírito do anticristo sobre ambos, trazendo-os ao matadouro. Exatamente como eles fizeram com os outros, na hora para chamar a noiva. Como? Solto na igreja eclesiástica. Os eleitos saem de lá rápido, correndo. Não é isso mesmo? É a verdade ou não é? Porque é a noiva. Como? Vejam, solto na igreja eclesiástica, o espírito solto sobre a igreja eclesiástica. Solto sobre o quê? Não sobre as denominações, sobre a noiva. Mas aqui você obterá isto: a noiva não passará por aquele tempo. Ela está fora, como Abraão estava fora. Quando essa coisa, irmão, fechar, esse círculo fechar, entendeu? E falar assim: eu peguei que a noiva não pode ir para cá, e nem para cá, e nem para lá, e nem para cá. Há um poder vivificador que diz assim: sube cá. Aleluia. Elas sobem, elas sobem, elas sobem. Ela está livre através do sangue de Jesus Cristo e selado pelo poder do Espírito Santo na palavra. Deus nos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos cantar o hino, irmãos. Nós vamos cantar para selar essa parte.
Vamos cantar aquele Vem Cear. Qual é o número dele, vocês sabem? Hã? 196. Vamos cantar o 196. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graças Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Quantos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, é Jesus quem os convida a cear. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Os pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Sedento se achar, venha Cristo sem tardar, pois um vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação, diz que tudo preparado já está. O Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Quantos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Cristo vai descer e a noiva receber. Seu lugar é ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Quantos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia, glória a Deus, amém? Eu amo esta mensagem, eu amo esta mensagem. Essa mensagem é a graça de Deus, e foi toda a graça que o me fez, que o me formou, do jeito que eu sou,
Eu não quero ser diferente do que eu sou. É a graça. Graça, graça, graça. Isto é a pura verdade. Deixa-me, Senhor, odiar, condenar o pecado na raiz e amar a Deus em totalidade de sua palavra. É o que eu quero. Para mim não me importa se eu tenho que morrer. Para mim o morrer é câmbio e o viver é Cristo. Isso é para mim. Para mim não importa se eu tenho que passar fome, se eu tenho que passar sede, se eu tenho que pedir pão ou não para comer. Não me importa. Eu quero saber que eu sou uma criatura, que estou rumo à glória. Isso daí é que eu quero. Eu prefiro ficar sozinho do que ter um bocado de hipócrita ao meu lado. Eu quero ficar com Deus, porque eu sei que Deus tem os seus súditos e tem aqueles que são os seus descendentes. E eu sou um deles. Pregue a palavra, dura como ela é. Os eleitos se chegarão a você. Isto é verdade. Vamos ficar de pé, por favor?